Voltamos aqui para o exercício R1, né? Um exemplo do livro didático para o primeiro ano. Então vamos fazer agora a letra B. Na letra B, x para g de x igual a meio. Gente, aqui nessa letra B, eu quero que vocês observem o detalhe. Ele quer saber o valor do x. Então esse x que está aqui dentro, ó, você não sabe o valor dele. Então, quando o exercício fala para você que a função g de x é meio mais x sobre 3 mais x ao quadrado, ele não fala para você o valor do x. E esse meio aqui, ó, é o resultado que você vai obter substituindo o g de x. Então aqui, ó, presta bastante atenção. O valor do x você não vai saber quem é, certo? E o g de x é que vai ser o seu meio. Então, quem que você vai substituir na função? Você vai substituir o g de x e não o x. No lugar do g de x, você vai colocar meio, certo? Então, você vem aqui na função que o exercício está te dando e no lugar desse g de x que está aqui, ó, você coloca o meio e aí você vai fazer o cálculo, tá? A dificuldade aqui é que o exercício tem fração e muitos alunos bugam nesse momento, né? É só falar que um exercício tem fração que vocês sentem dificuldade. Mas vamos ver como que vai ficar isso então. Vamos fazer a substituição. No lugar do g de x vai colocar meio. Então ficaria meio vai ser igual a 1 meio mais o x você não sabe quem é, então vai ficar x sobre 3 mais x elevado ao quadrado. Pronto! Agora o que a gente vai fazer? Bom, observe que nessa conta tem denominadores, certo? Aqui eu tenho 1 meio, denominador 2. Aqui eu tenho 1 meio de novo, denominador 2. Aqui eu tenho x sobre 3, denominador 3. E aqui eu tenho x ao quadrado. Como nesse x ao quadrado aqui não tem denominador, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o denominador que está faltando. E qual que é? Bom, como você já aprendeu desde lá do seu sexto ano, eu acho, né? Quando não tem denominador, é 1. Então aqui agora eu vou fazer essa continha utilizando o MMC. Eu vou tirar o MMC entre o 2 e o 3. Mas o que acontece? O MMC entre dois números primos é o produto deles. Ou seja, para eu saber o MMC entre 2 e 3, 2 é primo, o 3 também é primo, basta eu multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, então eu vou trabalhar com o MMC 6. Agora eu vou fazer aquela brincadeirinha. Vou pegar esse 6, vou dividir pelo de baixo e multiplicar o resultado pelo de cima, né? Como a gente falava desde lá do quinto ano, né? E aí eu vou fazer com todos, certo? Então vai ficar, ó, 6 dividido pelo primeiro 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Vou colocar aqui, igual. Agora, 6 com o segundo 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Ok. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x dá 2x. Mais 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes x ao quadrado vai dar 6x ao quadrado. Muito bem. A gente fez o MMC, então agora nós vamos trabalhar apenas com o numerador. Então vai ficar 3 igual a 3 mais 2x mais 6x. Eu não trabalho agora com esse 6 aqui, certo? Agora eu tenho aqui uma equação do segundo grau, tá? Só que ela não está organizada. Vamos organizar ela. Primeiro eu vou pegar esse 3 e vou passar para o primeiro membro. Se eu tirar esse 3 daqui e passar para cá, vai ficar então o 0. Então aqui vai ficar 0, tirei o 3, vai ficar então 3 menos, esse 3 vem para cá negativo, menos 3, mais 2x mais 6x elevado ao quadrado. Fazendo aqui a continha, 3 menos 3 vai dar 0. Então ficarei com 0 igual
3 menos 3, 0, não preciso colocar. Então vai ficar apenas 2x mais 6x elevado ao quadrado. Vou fazer essa continha aqui em cima. Vamos colocar na ordem? Vai ficar então 6x elevado ao quadrado mais 2x é igual a 0. Coloquei na ordem, né? Na ordem da equação do segundo grau, começa com primeiro o x elevado ao quadrado, que é o termo A, depois o termo B e depois o termo C. Agora nós temos que resolver essa equação do segundo grau aqui, tá? Para resolver essa equação do segundo grau, eu vou fazer o seguinte. Como aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 2, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir toda essa equação aqui por 2. Para que isso? Para ela ficar um pouquinho menor. Então, se eu dividir 6 por 2, vai ficar então 3, então vai dar 3x ao quadrado, mais 2 por 2 dá 1, eu não preciso colocar 1, eu vou colocar só o x, isso aqui é igual a 0. Como essa equação aqui ela é uma equação incompleta, está faltando o termo C, você tem o termo A, que é o 3, tem o termo B, que é o 1, né? O termo B é quem acompanha o x, e está faltando o termo C. Então, como que nós vamos fazer? Vamos fazer por Bhaskara ou vamos fazer por fatoração? Vamos fazer essa equação por fatoração, gente. Por fatoração, você vai lembrar que 3x ao quadrado, nesse x ao quadrado aqui, ó, é a mesma coisa de você ter x vezes x. Então, nós vamos fazer por fatoração. Aqui nesse x ao quadrado você tem x, e aqui você tem x. Então, o x ele aparece 3 vezes. Nós vamos fazer, então, fatoração por evidência. Nós vamos colocar o x separado, né? E vamos dividir toda a equação por x. Então, quando a gente faz isso, divide toda a equação por x, nós vamos ter a fatoração por evidência. Então, ficaremos com o seguinte resultado. Quando eu dividir, o resultado eu coloco aqui dentro do parênteses, tá bom? Não esqueça disso. Isso é matéria de nono ano, né? Algumas pessoas veem no oitavo. Então, ó, 3x dividido por x, eu posso simplificar um x com esse x que está aqui de baixo. Vai sobrar apenas 3x, eu coloco aqui, né? Mais esse x dividido por x vai dar 1. Então, agora eu tenho duas opções para resolução. Ou esse primeiro x aqui, ó, ele é igual a 0. Então, aqui 1x tem que ser igual a 0. Né? Ou, vou suspender aqui um pouquinho, tá? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ou, né, a segunda coisa que eu tenho é dizer que 3x mais 1 é igual a 0. Isso aqui agora é uma equação do primeiro grau, 3x mais 1 igual a 0. Vou pegar esse 1, vou passar ele para o segundo membro para resolver, tá? Vai ficar então 3x, passando 1 para o segundo membro, como ele é positivo, ele passa negativo. Agora o 3 está multiplicando, passa então dividindo, então vai ficar menos 1/3. Então nós temos dois valores de x. Então a solução será, o primeiro valor vai ser menos 1/3 e o segundo valor de x vai ser 0. Então, resultado, qual que é o valor do x? Aqui apareceu uma régua. O valor do x vai ser 1/3 negativo e 0. Então, se você quiser colocar como resposta, você pode colocar, os valores são, vamos colocar aqui embaixo, ficar bonitinho. Os valores são menos 1/3, né? Sempre o valor negativo em primeiro, e 0. Pronto, você acertaria a questão. Então foi uma questão, né, gente, que envolveu basicamente conhecimentos de oitavo ano, ok? É nóis, precisando é só chamar.